qual a chapa não fazia parte, não estava presente, que foi o que deliberou a questão das baterias. Agora, voltando à questão da ação subversiva, que eu acho que é de extrema importância, a gente coloca sim na nossa carta programa a questão do passe livre do CRUSP. Inclusive, há menos de 2 semanas atrás, a gente teve uma reunião com a Associação de Moradores do CRUSP, em que a gente debateu exatamente isso. Desde o começo do ano, a gente tem dialogado com o Baracá, que é o pró-reitor de graduação aqui da USP, e a gente conseguiu que, ao menos, se não for liberado o passe livre para o CRUSP, a gente consiga o auxílio transporte para os moradores do CRUSP, que é uma saída já negociada com a Associação de Moradores. É muito difícil isso acontecer mesmo. O que aconteceu foi que a SP-Trans cortou o passe livre dos moradores do CRUSP por falar que eles já estavam a menos de 1 quilômetro do seu local de estudo, e isso é muito difícil porque, de fato, não dá para trocar o lugar de moradia desses estudantes, porque colocar a casa deles original seria falsidade jurídica, enfim. Mas a gente já tem atuado em relação a isso junto com os moradores do CRUSP, junto com a Associação de Moradores do CRUSP e com as instâncias que podem deliberar em relação a isso. A gente, inclusive, tem várias propostas junto com o CRUSP de, inclusive, fazer assembleias como as que vocês trouxeram, para ter ainda mais material em relação à permanência, além dos fóruns de permanência que a gente fez. E a gente espera que com isso a gente consiga fazer o que a gente chamou de plano emergencial do CRUSP. E acho que, para complementar, a forma como a gente enxerga a atuação do DCE é que as pequenas vitórias vão atingir diferentes grupos de diferentes formas. Então, se sim, às vezes uma perda de um assunto grande pesa muito mais do que uma vitória pequena, é óbvio. Mas, enfim, para a gente conseguir ter vitórias reais que vão atingir diferentes estudantes, porque os estudantes têm diferentes demandas, diferentes realidades, experiências na universidade, é importante que a gente não deixe de lado também as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, porque elas não são pequenas. Para aquele aluno que é atingido e que consegue receber aquele benefício ou participar daquele projeto e tudo mais, não é pequeno. Transforma a experiência daquela pessoa na universidade. Gente, só para lembrar, pelo que eu entendi, tinha fechado 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, 2 de réplica. 3 e 2 de réplica. Agora então, né, a gente pode fazer então 1, 2,5 e 2,5, que está sendo como foi nas outras, beleza? Desculpa a atenção minha. Bom, a Chapa Nossa Voz demonstrou aqui uma posição que coloca muita fé nas lutas por dentro das instituições, mas isso fazendo até uma espécie de trade-off com as lutas mobilização mesmo, com as lutas diretamente com o corpo dos estudantes, com as lutas presencialmente ali na rua, fazendo pressão para que esse tipo de ataque não aconteça, fazendo pressão para que as nossas pautas possam ser ouvidas. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse é um ataque que veio sendo feito desde o começo do ano e até agora ele não foi de fato solucionado. O que a gente quer não é uma esmola da reitoria que coloque um auxílio transporte. A gente quer um transporte que possibilite o acesso à cidade para todos os estudantes. A gente quer que a nossa luta seja permanente, seja ali, como vinha sendo, pela própria organização dos moradores do CRUSP, a partir da mobilização na base, e não que seja resolvida a partir de negociações sentando diretamente com a reitoria. Porque uma vez que a Chapa Nossa Voz entrou nesse processo para fazer uma mediação, chegou até a se responsabilizar pela entrega de uma carta, as mobilizações que vinham sendo feitas até então na base dos estudantes simplesmente foram cessadas. A chapa atual da gestão do DCE, eles cumpriram o papel, na verdade, de desmobilização de uma mobilização que vinha acontecendo e que podia chegar a um nível de força suficiente para que a gente não precisasse ficar dependendo de esmolas da reitoria. O que a gente quer é que todo estudante tenha, sim, a força suficiente para impor as suas necessidades, para avançar as nossas pautas e que não fique só no posicionamento defensista. Isso daí é uma prática que não acontece só aqui, né? Essa prática de apostar sempre
nas pequenas reformas, né? Vocês apresentaram, inclusive, anteriormente, a necessidade de se fazer uma política profunda. Mas que política profunda é essa que só aposta nas pequenas vitórias, só aposta nas reforminhas, só aposta naquilo que pode ser revogado com piscar de dedos, com piscar de olhos, com estalar de dedos? É necessário que a gente esteja disposto a lutar com firmeza, é necessário que a gente esteja disposto a lutar com aqueles que estão dispostos a estar na rua com a gente, e a gestão do DCE precisa cumprir esse papel de mobilização forte. Agora é construir um novo tempo. A nossa pergunta é para a nossa voz, mas antes, olha, Robson, na verdade, eles acreditam tanto na institucionalidade que no Conselho Universitário são um dos poucos a chamarem o reitor de magnífico. Né? Enfim, eu queria fazer uma pergunta para a nossa voz, que é, vocês se apresentaram desde a primeira eleição como a chapa das propostas concretas, de que essas propostas concretas eram que resolveriam os problemas do movimento estudantil. Só que muitas dessas propostas concretas não foram concretizadas, como por exemplo, o Wi-Fi no CUSP, que prometeram para muitos estudantes cuspianos, que depositaram inclusive o voto em vocês, acreditando que isso aconteceria, como foi Bolsa Atleta e vários outros tipos de propostas concretas que vocês apresentaram para os estudantes que confiaram em vocês e nada se concretizou. Além disso, vocês reivindicam pautas que, na verdade, são acúmulos do movimento estudantil, como é o caso da tsunami da educação. Vocês dizem que é uma conquista de vocês a tsunami da educação e, na verdade, é o movimento estudantil que fez. Aí eu queria perguntar para vocês, porque os problemas do movimento estudantil se intensificaram. O que vocês vão fazer para resolver os problemas que existem hoje no movimento estudantil de desmobilização na maioria dos cursos da nossa universidade? Acho que a resposta ajuda que dá para responder um pouco os dois. Assim. Primeiro de tudo, acho que não existe um trade-off entre agir institucionalmente e mobilizar as bases. Acho que a nossa gestão exatamente faz os dois e se propõe a fazer os dois, está nas ruas, está na universidade aberta, fazendo os dois. A gente teve as maiores assembleias dos últimos anos na gestão de Nossa Voz. Só que, claro, a gente tem um grande desafio aqui, que é de reconstruir um DCE que não existia praticamente. Que não tem CNPJ, que não tem caixa, que perdeu a vivência, que não tem credibilidade com os estudantes. A gente vem há 2 anos tentando ganhar essa credibilidade de volta e com propostas concretas que a gente conseguiu, sim. A gente aumentou a verba de permanência, a gente fez fora de permanência em mais de 70 cursos, a gente reconquistou a vivência do DCE, a gente existe nas unidades, a gente existe para fora da FEFELESH. Isso é mobilizar o movimento estudantil. Além disso, a gente propõe para o ano que vem, um congresso dos estudantes da USP em que a gente consiga reorganizar o movimento estudantil. Aí, respondendo a pergunta do Felipe mais diretamente, é preciso que a gente reorganize o movimento estudantil com 2 pilares. Principalmente, que a gente consiga fazer com que o movimento estudantil seja atraente e que seja factível de todas as pessoas participarem, que a gente consiga ter reuniões e espaços em horários que os cotistas, que as pessoas que às vezes precisam trabalhar possam estar presentes, que esses espaços sejam atraentes para todos esses públicos. E ao mesmo tempo reorganizar a nossa luta enquanto movimento estudantil, todo mundo aqui unido, contra os ataques do governo Bolsonaro à universidade pública, contra os ataques do Dória à universidade pública. E acho que assim, é muito curioso falar que o movimento estudantil se manteve numa apatia, se manteve desmobilizado, porque isso é considerar que só as pessoas que estavam sempre fazendo movimento estudantil podem ou fazem movimento estudantil. Então, uma vez que a gente tem assembleias do tamanho que a gente teve em Ribeirão Preto, em Araraquara, em São Carlos, que a gente tem participação massiva dos estudantes fora do Butantã, é muito difícil falar que a gente teve um movimento estudantil menos mobilizado. Então, acho que uma grande conquista da gestão Nossa Voz é abrir o olho do movimento estudantil para o que é construir um movimento estudantil, para onde é construir um movimento estudantil, para que estudante o movimento estudantil serve. Que no nosso olhar é para todos eles, independente do curso, do campus, e é isso, da distância da FEFELESH.
Bom, pessoal, é muito curioso que o pessoal da Nossa Voz diga que nós só existimos na FEFELESH. Eu mesmo sou estudante do Direito e agora sou também membro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que depois de 3 anos de gestão Nossa Voz, foi tomado pela oposição de esquerda e elegemos a primeira mulher negra presidenta da história do 11 de Agosto, dos mais de 116 anos de história que nós temos. É isso que a gente quer levar para o movimento estudantil, é essa proposta que a gente tem. É muito curioso também que todas as assembleias desse ano foram feitas na própria FEFELESH. Então, se a gente quer tirar o movimento estudantil da FEFELESH e levar para o Descamp, que isso seja feito na própria gestão de vocês, né? E também no formato das próprias assembleias, né? A gente quer um movimento estudantil que consiga envolver o aluno, com assembleias menos longas, mais organizadas, que estimulem a participação do estudante, não que seja motivo de chacota quando não são conduzidas corretamente, né, pessoal? Além disso, outro dos eixos que a gente quer levar como propostas concretas para a nossa gestão do DCE é uma luta por um financiamento estudantil. A gente tem agora um governo que ataca as universidades, que toma a universidade pública como um inimigo. E se eles têm um projeto de universidade, nós também temos que ter. É um projeto de universidade pública, gratuita, de qualidade e laica. E para garantir isso, a gente precisa de financiamento público, pessoal. A gente defende um fundo público de investimento em educação, a partir da revogação da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos na área por 20 anos, a partir da taxação de grandes fortunas, da reestatização das empresas, e para que tudo isso consiga gerar um financiamento amplo para a nossa universidade, para que não tenha entrada do capital privado e para a gente consiga garantir uma educação independente e crítica. Além disso, nós defendemos também que o ICMS possa recair sobre fundações, para garantir que muitas vezes essas fundações são criadas por empresas, né, e precisam ser taxadas também, e o aumento da alíquota do ICMS, que é a principal fonte de financiamento da USP atualmente, né, pessoal? E por fim, é muito importante a gente falar também da ampliação e da manutenção das bolsas do CNPq. Atualmente, institutos como o IP já têm ameaça de corte das bolsas imediatamente, assim, as bolsas de pós-graduação já estão para ser suspensas. A gente tem que lutar muito por uma transparência também dos recursos, para que a gente saiba onde ele está sendo investido e possa demandar de uma forma muito mais consequente o investimento deles onde a gente quer, onde o estudante precisa, onde a universidade consegue se popularizar, né, pessoal? E, além do mais, também a gente quer várias outras propostas nesse sentido, como critério socioeconômico para a bolsa, com bolsas específicas e critérios específicos para LGBTs, para manter as bolsas quando o trancamento é motivado por saúde mental e assim garantir uma universidade mais popular para todos, pessoal. Obrigado. Agora eu vou passar para Posição revolucionária. Bom, a minha pergunta vai para a chapa Ação Subversiva. Companheiros, ao longo deste ano, nós observamos que vocês votaram na maioria das propostas nas assembleias, conjuntamente com as correntes do PSOL e do PCB. Nesse sentido, a pergunta é por que vocês resolveram formar uma chapa separadamente? Bom, gente, a pergunta é uma pergunta bem pertinente, mas em relação ao balanço das assembleias, as assembleias, nós fechamos sim algumas posições, né, com o PSOL, o PCB, mas porque nós temos o compromisso de construir o campo da esquerda socialista, que é no qual a gente se localiza, né? Ao mesmo tempo, não é verdade que foram em todos os momentos que nós fechamos posições com esses companheiros, né? Em momentos que nós julgamos a falta de coerência na política, está muito baixo? A falta de coerência na política, nós fechamos com outros setores, inclusive com o setor que a companheira compõe, junto com outras organizações que têm um histórico de não fechar com o pessoal e com o PCB nas assembleias. O que acontece para nós é que, assim, a gente estava com uma ideia muito sincera de reunir toda a oposição à gestão Nossa Voz. No entanto, não há uma disposição real de várias organizações, inclusive o PSOL e o PCB, de construir essa unidade. Porque fica se pautando em querelas que a própria oposição não consegue se reunir para poder discutir um programa comum,
né? Então, por conta disso, foi porque nós saímos em separado. Porque ou a gente sai com todo mundo com um programa mais consequente, mais combativo, ou então a gente fez essa preferência de sair com o nosso programa, né? Com um programa que é construído junto com os estudantes, né? Os estudantes em situação de vulnerabilidade aqui dentro da Universidade de São Paulo, porque para nós isso é o que expressa a nossa política. Não é à toa que a gente já tem a maioria de pessoas negras, da classe trabalhadora, da periferia, pessoas que têm dificuldades tremendas cotidianamente de permanecer aqui dentro. Então, essa opção, né, que a gente fez, a opção aqui ela é uma opção política dado a incoerência do próprio campo da esquerda socialista. E a necessidade da gente, de fato, conseguir apresentar alternativas ao campo que hoje está sendo representado na gestão do DCE. Que, de fato, se essa gestão continuar, a gente não vai ter força para organizar os estudantes desde as bases, organizar aqueles estudantes que estão, de fato, dispostos a lutar e lutar até as últimas consequências. Muito bem, companheiros. Eu gostaria de começar essa tréplica fazendo uma observação em relação à democracia estudantil e como essas eleições do DCE são a prova de que não há democracia no movimento. Hoje é o único dia disponível para a campanha eleitoral. As inscrições terminaram na quinta-feira, a retificação das inscrições... sim, companheira. A retificação das inscrições terminaram no domingo. Hoje temos o único dia útil disponível para a campanha. E amanhã, depois nos 3 próximos dias já haverá as eleições, com a proposta clara dos partidos hegemônicos, né, os partidos grandes, que é já estar com o material pronto para fazer a boca de urna, panfletagem em cima das urnas. Bom, isso impede a participação dos estudantes, isso impede a construção de um programa, a construção de uma chapa. A chapa Oposição Revolucionária, a qual acompanho, foi a única que chamou plenárias abertas para a construção da chapa. Nós convocamos 2 plenárias abertas, divulgamos amplamente, com o máximo das nossas forças, para constituir uma chapa. Companheiros, vocês falaram que tentaram construir a chapa, vocês poderiam ter vindo nas nossas plenárias, elas eram abertas a partidos, a independentes. Então, bom, eu acho que é isso, né? Essas eleições, a desse ano e a dos anos anteriores, estão bastante atropeladas em relação ao calendário. Não há tempo hábil para debate, não há tempo hábil para a construção de um programa, para discussão com os estudantes, nem para a campanha eleitoral. São eleições feitas às pressas para que se ganhe a chapa que tiver maior aparato de campanha disponível, de divulgação disponível. Gente, agora a gente vai para considerações finais. Queria propor que, como já está comendo um pouquinho o horário do noturno, a gente fazer 2 minutos e meio de... Pode ser? E daí a gente faz na ordem que veio mesmo? Pode ser? Tá bom, então. Então, vou passar para vocês. Pode ser, fica. Pode. Então, 2 minutos e meio. Tá. Bom, gente, pelo pouco de tempo, né, eu tenho a concordar com a companheira de que o tempo ele é muito curto, né, e inclusive há vários processos eleitorais aqui na USP que não tem clima de eleição, né, os estudantes são pegos de surpresa, né, é uma coisa que a gente precisa mudar, e aí falando enquanto uma pessoa que está construindo de forma conjunta no movimento estudantil, com diversas forças, inclusive tendo divergências e convergências, né, a gente precisa mudar esse caráter, né, a gente acredita que essa mudança de caráter, ela está também ligada a uma mudança de como o DCE vem tocando as políticas aqui dentro da universidade, né.
as duas chapas aqui, né? As duas maiores chapas ficaram se debatendo quanto tempo de permanência de uma e de outra, mas assim, ao mesmo tempo que elas vêm mostrando suas vitórias, há também diversos problemas que contribuíram, né, para o imobilismo e para algumas derrotas aqui no movimento estudantil, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter maturidade, que ambas chapas que compõem a gestão, elas estão passíveis a isso. É claro que o balanço é sempre complicado. Enfim, eu acho que a gente precisa de um movimento estudantil que realmente tem esse projeto de transformação que a nossa voz pontuou no início, porque assim, eu sou da pedagogia, não sei que projeto de transformação do movimento estudantil é esse, que colocou a universidade no imobilismo. Eu acho que foram feitas opções de ir para o campo dos interiores, eu acho que é ok, mas há um esquecimento, inclusive, dentro dos próprios campos aqui da USP. Tem um acordo de que a gente precisa sair de fazer política na FEFELESH, né, o grande polo de mobilização, mas lá na pedagogia a gente tem uma pessoa do DCS, uma pessoa do DCS, ela fez passagem em sala 2 vezes no ano inteiro, ou durante as duas gestões do DCE foram muitas, né? Então, é um ponto de crítica que eu coloco aos companheiros, porque projetos de transformação, projeto massivo, capilaridade, às vezes ficam palavras ao vento, porque na materialidade do movimento como um todo, essas coisas não se expressam. Em síntese, pessoal, eu acho que a gente precisa apostar nas novas forças que estão surgindo. Nós somos os exemplos disso. Nós somos a maior chapa independente da oposição e a gente não quer inventar a roda. A gente está trazendo aqui a necessidade que já se mostrou historicamente da gente superar essas direções que traem o movimento. Bom, gente, queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui. Acho que o movimento estudantil cresce muito com esses espaços de debate, então é muito bom, acho que é presente de todas as chapas, mas também das pessoas assistindo. E queria colocar alguns pontos. Primeiro, reforçar o caráter da nossa voz de ser um projeto que é construído na base e o não trade-off que o João falou entre a construção institucional e a construção nas bases. Então, construir nas bases é valorizar os centros acadêmicos também. Construir nas bases é valorizar as construções que são feitas por outros grupos, por outras cabeças, né? Através, por exemplo, dos centros acadêmicos. Então, isso significa respeitar também as eleições dos centros acadêmicos e os conselhos de centros acadêmicos, onde foi tirada todo o calendário eleitoral. Então, todas as chapas tinham mais do que a antecedência necessária de quando iam acontecer os processos, né? Foi tirado do CCA. Enfim, isso. Agora, falando um pouco mais da nossa voz. Ai, meu Deus, travei. Gente, acho que ano que vem vai ser um ano muito difícil para o movimento estudantil, para os estudantes da USP. A gente viu um ano de muitos cortes, muitos ataques à educação pública. A CPI das universidades vem cada vez mais recrudescendo o ataque à nossa universidade, às ações de esquerda, às ações que de alguma forma tentam despertar o caráter crítico. Acho que o governo Bolsonaro e o governo Dória vão vir muito fortes ano que vem. Acho que a gente tem uma tarefa histórica, não enquanto uma chapa ou outra, enquanto movimento estudantil, de conseguir fazer com que o movimento estudantil seja mais popular, fazer com que o movimento estudantil esteja em todos os campi, esteja presente em todas as unidades e seja de fato representante dos estudantes. E que o DCE seja visto pelos estudantes como essa entidade. Então a gente vem aqui, na verdade, nesse final, propor que a gente construa junto mesmo. Se a gente ganhar mais uma vez ano que vem, que a gente construa uma grande unidade. Vocês falaram da dificuldade de unidade na oposição, mas que a gente seja uma grande unidade ano que vem, que a gente defenda o direito dos estudantes por permanência, por um acesso amplo, pelas cotas trans, pelo vestibular indígena, pelas cotas por renda, que a gente consiga defender os espaços estudantis, as vivências, por exemplo, aqui da FEC está sendo atacada, a nossa vivência agora do DCE, que a gente consiga mobilizar os estudantes contra esses ataques e que a voz de todos os estudantes, em vocês aqui, inclusive, consiga ser a nossa voz, que a gente construa esse projeto de universidade pública, popular, gratuita e de qualidade. Bom,
Bom, gente, na verdade a gente concorda, inclusive, com a crítica que colocaram os companheiros sobre o processo eleitoral. Inclusive, faço aqui a crítica porque, na verdade, quem convoca o CCA não são os centros acadêmicos, mas sim a gestão do DCE. Então, na verdade, vocês que convocaram o CCA muito tardiamente para que os centros acadêmicos conseguissem debater a eleição desse ano, né? Mas a gente queria concluir um pouco, primeiro agradecendo ao CABC pelo convite, mas debatendo um pouco a importância que existe do movimento estudantil para o próximo período. A gente já colocou na nossa abertura o que vem passando a América Latina, a efervescência que existe de lutas, em especial do movimento estudantil. O que foi no Chile, na verdade, o que foi no Chile aconteceu porque os estudantes se mobilizaram no Chile. O quanto que é importante que a gente consiga fazer o que o Chile fez, o que o Equador fez, o que o Haiti vem fazendo aqui no Brasil também, porque motivos não faltam, essa é real, para o movimento estudantil, motivos não faltam. Então, o que a gente quer, na verdade, é a construção de um movimento estudantil que não seja a voz da gestão Nossa Voz, mas que seja a voz do estudante cotista, que não faz parte da gestão Nossa Voz e que não tem espaços democráticos do movimento estudantil para que consiga debater os rumos dele, para que consiga debater quais são as necessidades do movimento estudantil. Os fóruns de permanência foram muito importantes, eu acho que não tiro o mérito dos fóruns de permanência, mas a maioria dos estudantes cotistas não participaram dos fóruns de permanência porque eles não eram divulgados de fato para os estudantes. Então é um pouco isso, assim, eu acho que é muito fundamental que a gente consiga democratizar o movimento estudantil da USP, porque só desse jeito a gente vai conseguir fazer o Chile acontecer no Brasil. Pessoal, a gente vai ter realmente um contexto muito difícil no ano que vem. Já vem o projeto do Futurice, já vem a CPI das universidades estaduais, a própria ameaça do filho do presidente de que se a esquerda radicalizar vai vir um novo AI-5 pra gente, né? E é até por isso que a gente tem uma responsabilidade histórica enquanto estudantes da USP, enquanto DCE livre da USP, de resgatar esse papel histórico do DCE e disputar a consciência das pessoas de fora da universidade também, né? A gente entende que esse movimentismo, esse reativismo, ficando muito à margem das mobilizações espontâneas que ocorreu do DCE nesse ano, não conseguiu acumular para uma construção política eficiente, né? E pensando até nas próprias mobilizações que a gente teve do 14 e 30 de maio, do Tsunami da Educação, a gente percebe que tem um governo que não consegue pautar o projeto nefasto que ele tenta, que está despreparado, e a gente precisa saber atuar nesses flancos. O estudante quer se organizar, o estudante quer se mobilizar, e é isso que a gente quer dar para o estudante, a oportunidade de fazer a diferença. Bom, pessoal, para encerrar, eu queria reforçar que a minha chapa Oposição Revolucionária tem como base 3 pilares. O primeiro deles é a democracia direta. Então, como que a gente se utiliza da democracia direta, possibilita a democracia direta? Através das assembleias gerais dos estudantes. O que temos visto é que, sobretudo, a gestão Nossa Voz tem feito as assembleias se transformarem em outra coisa, tem burocratizado as assembleias. Então, temos que valorizar as assembleias gerais dos estudantes, que é o espaço onde todos os estudantes podem se colocar, pode ter debate, pode ter disputa, e não transformar as assembleias no que são hoje assembleias de muitos sindicatos, que é apenas um espaço para referendar as decisões que já foram tomadas pelas direções. O segundo ponto é se ater e impulsionar as reivindicações mais sentidas pelos estudantes. As reivindicações de permanência, as reivindicações de bolsa. O que a gente tem visto na greve do ano passado é, por exemplo, o RUA propor um aumento da bolsa para R$ 513. R$ 513 é insuficiente para custear a vida de um estudante. Então, a gente não tem que se ater ao que a reitoria pode nos dar, mas sim ao que a gente necessita para sobreviver na universidade. E, com certeza, não é uma bolsa de R$ 513. E isso vai partir das massas, vai partir dos estudantes, não dialogando com a reitoria em gabinetes fechados. O terceiro ponto é o método de ação direta. Nós defendemos que a luta no movimento estudantil ela está implicada na luta de classes. Então, a luta de classes só vai se dar através dos métodos da luta de classes, e o mais importante deles é o método da ação direta. Somente assim, somente uma chapa que tem uma direção revolucionária vai conseguir
se contrapor à reforma da Previdência, se contrapor aos cortes na educação e, com base nisso, isso só vai se dar através de uma participação dos 3 setores na gestão universitária, que vai se consolidar com o governo tripartite. Então, é isso. Gente, muito obrigada para as chapas que vieram. Vamos. Muito obrigada à galera que veio também. As eleições são amanhã, quarta e quinta. Essa vez você vai deixar a urna aberta nos intervalos e nas saídas de aula e entradas de aula.